A música tema de Hora de Aventura afirma que a diversão nunca vai acabar, só que na série de TV de Hora de Aventura finalmente chegou ao seu fim, né? E ao longo dessa série, no entanto, os protagonistas Finn e Jake encontraram uma gama de personagens muito singulares, muitos dos quais eram espetacularmente fortes, cara. Embora o Finn seja uma reencarnação de um poderoso cometa catalisador, ele é meramente um humano na sua vida atual, e dessa forma as suas vitórias contra os inimigos poderosos vêm, lógico, de uma mistura de trabalho em equipe, sorte e armas, sejam elas amaldiçoadas ou não. Embora o Finn possa ser uma estrela, ele não é realmente um dos personagens mais fortes de Hora de Aventura. Pelo contrário, existem vários mais poderosos do que ele. E hoje a gente tá aqui para ver 20 personagens mais poderosos de Hora de Aventura. Vamos começar direto pelo 20º lugar, que é o Deus da Festa. O Deus da Festa pode estar em todas as festas mais legais, mas ele não é um cara tão legal assim. Ser uma cabeça sem corpo realmente não dá a ele uma vantagem prática contra lutadores que têm membros, né? Dito isso, ele ainda é um deus, e isso por si só já faz dele um dos personagens mais fortes de Hora de Aventura. Ele pode conceder desejos àqueles que ganham o seu favor, disparando raios de energia da sua boca e mudando de tamanho também e se dividindo em várias cabeças de lobo menores. O Deus da Festa também parece ter uma capacidade de sentir a localização de todas as melhores festas possíveis nesse mundo. A 19ª aqui entramos na Princesa Slime. No mundo de Hora de Aventura existem 4 elementos principais, cada um deles é representado por um ser elemental: fogo, gelo, doce e slime. Dos elementais atuais, a Princesa Slime é a mais fraca do grupo. Ela é uma pequena bolha, como se fosse uma das vítimas mais regulares dos sequestros do Rei Gelado. E também, há muito tempo, cara, desconhecia todo o potencial dela. Ainda assim, o poder de atirar grandes quantidades de gosma das suas mãos, que às vezes acaba sendo útil. E na forma elemental totalmente liberada, ela pode até absorver e dissolver os outros, embora não tenha um controle nem memórias de si mesma quando tá presa nessa forma monstruosa. Em 18º, ficamos com o Rei Gelado. O poder mágico do Rei Gelado seria seriamente formidável se ele tivesse a capacidade intelectual para controlar ele, né? O atual elemental de gelo, que é a coroa dele, concede ele a imortalidade e controle sobre o gelo e a neve, só que tem um custo trágico da memória dele e toda a racionalidade ser tirada. Ele era originalmente o principal vilão de Hora de Aventura, mas quando sua simpática história veio à tona, ele praticamente se tornou um pequeno incômodo. Nesse ponto, as princesas simplesmente deixaram que ele capturasse elas por pena. Não é como se ele fizesse algo pior do que ler fanfics embaraçosas. Dito isso, seus poderes de gelo são bastante intensos. 17º lugar, temos a Princesa de Fogo. A Princesa de Fogo, cara, derrete o gelo facilmente, né? Lógico que ela tem que estar na frente do Rei Gelado. E como a gente falou, ela é a Princesa Elemental do Fogo, que destruiu totalmente o Rei Gelado e o seu Reino do Gelo, tornando ela uma personagem incrivelmente forte de Hora de Aventura. O pai dela, malvado, né, o Rei das Chamas, estava aterrorizando todos com seu poder avassalador, e é por isso que ele baniu ela do Reino das Chamas quando era criança. Ela atualmente governa o Reino das Chamas, tendo derrubado o pai dela no episódio Terra e Água, dadas todas as inclinações estranhamente malignas do pai dela, e ela muitas vezes também fica preocupada por compartilhar o seu lado mais obscuro. Mesmo em alguns cenários inocentes, o seu poder pode ser destrutivo. Num único beijo, por exemplo, no seu ex-namorado, o Finn quase que desencadeou uma reação que poderia ter destruído o mundo inteiro, tá ligado? Mas ainda assim, ela fica aqui em 17º lugar. Bora pro 16º agora com a Doutora Pym. A Paciência Senhorita Pym, né? É um outro elemental do gelo também, e ela nasceu em uma época anterior à do Rei Gelado. Só que ela sobreviveu à Guerra dos Cogumelos, se congelando criogenicamente, né? Então ela facilmente é mais forte do que o Rei Gelado, e sem a influência corrupta da coroa. Fora que ela também é unida mentalmente, então ela é também uma personagem do Hora de Aventura que sabia do status elemental dela quando foi apresentada pela primeira vez, e a sua influência que leva os outros elementais a desenvolver os seus poderes. Infelizmente, o seu plano para despertar o poder de todos os elementais foi bem sucedido em liberar força, mas não foi o suficiente para preservar a mente de todos, e isso acabou não dando a ela uma posição maior. Em 15º nós temos a Princesa Jujuba. O poder e o conhecimento da Princesa Jujuba, cara, não tem nem como a gente negar, né? Literalmente ela seria uma das personagens mais fortes de Hora de Aventura, isso mesmo que também ela não fosse uma elemental do doce, tá? Construindo todo o reino dos doces do zero, a Princesa Jujuba é a maior cientista de O, e é essencialmente um deus para todos os numerosos doces. Embora ela fosse mais lenta para compreender os seus poderes elementais do que as outras princesas elementais, ela acabou pegando o jeito ali e traduziu as suas habilidades mágicas num conceito científico. Em sua forma elemental completa, a Princesa Jujuba é tão proficiente em controlar as pessoas que até a própria Paciência Senhorita Pym temia pela sua vida contra a Jujuba. Em 14º nós temos a Princesa Caroço, cara. Olha só, ela realmente não mostra muito do seu poder, então os fãs casuais de Hora de Aventura tendem a conhecer ela como uma vagabunda lá, uma chorona na maior parte do tempo. Mas tecnicamente ela
ela é a mais forte de todos os elementais. Como assim? Pra ser mais preciso, cara, ela é um anti-elemental, possuindo o elemento dos pedaços. Essas habilidades únicas neutralizam os poderes de todos os outros elementais, mantendo as coisas sob controle caso algum de seus colegas se torne desonesto. Na verdade, a Princesa Caruso usou um poder para salvar o dia no final da minissérie Elements lá, e ela também pode levitar, transformar criaturas lisas em criaturas, cheias de caroços com algumas mordidas, e de acordo com o videogame, também pode cuspir arco-íris. Em 13º temos Orgalor. O Hanson não estava brincando aí quando afirmou que a adorável pinguim Gunter era de longe a coisa mais maligna que encontrou. Num episódio específico da série, o pinguim favorito do Rigelado na verdade nem é um pinguim, mas sim um monstro intergaláctico chamado Orgalorg. Orgalorg já foi um destruidor de mundos e governante dos sistemas solares. O monstro foi derrotado pelo Grob Grod e foi banido para a Terra, assumindo uma forma de um pinguim, depois de ser comprimido pela gravidade do planeta. E apenas por causa da sua forma enfraquecida que esse monstro não é o mais forte do que os outros personagens poderosos de Hora de Aventura, que se não fosse isso, cara, bichinho ia dominar o mundo de novo. 12º lugar temos a Marcelina. Metade humana, metade demônio e totalmente vampira. Marcelina, a rainha vampira, é definitivamente uma das personagens mais legais de Hora de Aventura. Ela tomou os poderes de outros vampiros, sugando essas almas, mas também não precisa sugar almas ou mesmo sangue sempre. Ela só bebe a cor vermelha, e isso é sustento suficiente para ela. Os poderes da Marcelina incluem levitação, pirocinese, telecinésia, invisibilidade, necromancia, transformação de monstros e um baixo excepcional que ela usa como machado. Desde que ela evite a luz solar e entre em conflito com fantasmas, é claro, tudo vai ficar tranquilo. Como ela já disse uma vez, lidar com fantasmas é como uma coisa de pedra, papel e tesoura para ela. 11º nós temos o Jake. Os poderes de mudança de forma do Jake são quase que ilimitados no Hora de Aventura. Embora tenha um limite técnico aí pro quão longe ele pode ir, ele pode fazer praticamente qualquer coisa na maioria dos casos. A única razão pela qual ele não resolve instantaneamente 95% dos problemas enfrentados pela Terra de Yu é que ele é muito preguiçoso mesmo, né? Até se acredita que a fonte dos poderes do Jake era mágica ou uma mutação. Joshua e Margaret, investigadores, revelam que a verdadeira causa da natureza é única, cara. Ele na verdade é um meio alienígena. O seu pai cachorro foi engravidado pelo malvado alienígena Warren, que queria usar o Jake para aumentar os seus próprios poderes, só que acabou sendo derrotado pelos seus filhos, né? Então, apesar dele ser um cachorro muito roubado, ele ainda assim não é o mais forte. Em 10º nós temos Goliath e Stormo. Goliath e Stormo são dois seres imortais presos para sempre numa batalha psíquica que nenhum deles pode vencer. A princesa Jujuba criou o Goliath primeiro como um sucessor adequado para o trono, e o próprio cabelo da princesa Jujuba foi usado para criar o Goliath, só que a criação acabou refletindo alguns dos aspectos mais sombrios do seu criador. As habilidades de controle mental do Goliath são uma progressão assustadora, só que compreensível, né, das tendências mais ditatoriais da princesa Jujuba. A única maneira de impedir o Goliath de causar estragos era criar uma criatura igualmente poderosa, que representasse o bem e não o mal. E aí, o Stormo foi criado a partir dessa mesma receita do Goliath, só que com uma diferença fundamental. Em vez do cabelo da princesa Jujuba, foi usado o cabelo do Finn, e esses dois personagens de Hora de Aventura são exatamente tão fortes um quanto o outro. Por isso que eles ficam na Guerra Infinita ali para se segurar, né? Em 9º lugar, temos o Homem Mágico e a Beth. O ser anteriormente conhecido como o Homem Mágico já foi um dos bruxos mais poderosos do mundo. O travesso irmão criminoso de Grob Grod, e os seus feitiços incluem transformar o Finn em um pé gigante, dar vida a clones de miniatura num povo de Yu e criar uma bolha do tempo, e também fazer o Finn e o Jake reencarnarem em vários níveis de cadeia alimentar. Em um acidente estranho, a ex-namorada do gay gelado aí, a Beth, recebeu todos os poderes do Homem Mágico. A Beth continuou a tentar usar os poderes de uma forma ainda mais obsessiva para poder encontrar uma cura para a condição do rei gelado, enquanto o Homem Mágico fez a transição da sua vida impotente para um homem normal e eventualmente se tornou um homem rei. Em 8º temos Abraham Lincoln. O envolvimento do Abraham Lincoln no universo de Hora de Aventura remonta ao episódio piloto original feito pela Nick, no qual o querido líder foi transportado de volta no tempo e para Marte. Só que não é necessariamente nenhuma viagem no tempo para conhecer ele, pelo menos antes do episódio Sons de Marte. Embora o Lincoln de alguma forma tenha ganhado a imortalidade como rei de Marte, ele sacrificou voluntariamente sua longa vida para poder salvar a alma do Jake das guerras da morte, e a sua grandeza é lembrada em Marte, né, como um memorial semelhante ao verdadeiro memorial do Lincoln lá em Washington. Em 7º nós temos o grande, que a gente já falou várias vezes aqui, Grob Grod. Quando os habitantes de Yu usam o nome do senhor em vão, geralmente eles estão se referindo a esse senhor aí, ou pelo menos é uma das suas múltiplas personalidades. O Grob Grod tem 4 faces diferentes, cada um deles com um nome e voz diferentes. Compartilhando um certo corpo, eles residem principalmente em Marte, mas têm a capacidade de voar por todo o espaço, distribuindo justiça quando é necessário. Apesar de ser tão adorado, esse ser aí não é um ser invencível.
A nave espacial do Martin Mickens destruiu seu corpo em um plano astral, e agora eles são apenas cabeças flutuantes orbitando a Terra. Dito isso, a derrota deles desencadeou uma crise existencial genuína do Finn. Isso acabou consolidando o Grob Grodd como um dos personagens mais fortes de Hora de Aventura. Em sexto lugar, temos Ransom Abadir, Senhor da Noitosfera, cara. Não conseguiu comer a alma do Orgalorg, mas essa área de fraqueza não nega sua força superior geral. Com algum esforço, o Finn poderia derrotar até mesmo a forma completa do Orgalorg, enquanto o Ransom simplesmente não poderia ser dominado. É como um demônio do mal caótico. O Ransom é imortal, na verdade está até um nível além do imortal, tá? Ele pode sugar as almas, mudar de forma, regenerar, enquanto a sua combinação de forças flexível torna ele superior em combate. Alguns dos seus poderes mágicos se originam do amuleto da Noitosfera, que pode ser exercido por outras pessoas, mas ao custo de tornar elas demoníacas. Em quinto, temos o Prismo, cara. Prismo é um dos personagens mais poderosos de Hora de Aventura, inclusive um dos mais icônicos também, com habilidades divinas. Como um sonho de um velho eternamente adormecido, o Prismo assume uma forma de uma sombra rosa dentro da Sala do Tempo, no centro do multiverso, cara. Ele pode conceder quase qualquer desejo que a pessoa quiser. Infelizmente, desejos são uma espécie de pata de macaco amaldiçoada, né? Mas ele continua sendo um indivíduo genuinamente confiável. Claro, tá amarrado num corpo físico é a fraqueza dele. Tem até o episódio em que o Lich matou o Prismo ao desintegrar o homem que estava sonhando. E através de uma série de complicações ali, de coisas do tempo, eventos de outros episódios, o Finn e o Jake conseguiram trazer o Prismo de volta à vida com todo o seu poder intacto. Em quarto lugar, entra a Coruja Cósmica. O poder da Coruja Cósmica é muito abstrato, né? Porque ela existe principalmente no reino subconsciente. Embora nunca tenha sido visto em combate ou não possa ser julgado por esses motivos, ele ainda assim é um dos personagens mais fortes de Hora de Aventura, porque é uma combinação de status divino, alcance universal e uma aparente indestrutibilidade. A visão da Coruja Cósmica sempre significa algo importante e, cara, ela aparece principalmente nos sonhos das pessoas. Às vezes ele prediz a profecia, outras vezes ele faz críticas pessoais contundentes, né, dando conselho de vida pra todo mundo. Ele tem o poder de realizar sonhos importantes, e ele também é o melhor em jogos de tabuleiro, e sempre um convidado bem-vindo nas festas do Prismo. Em terceiro lugar, temos a Morte. Cara, é difícil a gente decidir se é a Morte ou a sua namorada, a vida, né? Eles são realmente mais poderosos do que tudo. Felizmente, tem uma desculpa fácil pra não ter que fazer essa escolha. A vida só foi vista em curtos pedaços ali, enquanto a Morte é um personagem da série propriamente dita, então apenas a Morte se qualifica como personagem oficial de Hora de Aventura. O mestre dos não-vivos tem o poder supremo sobre quase todos os seres do universo, embora algumas exceções notáveis, né? Mesmo os imortais não estão livres de ter os seus dons tirados por esse ser, cara, que tem uma cabeça de caveira. A Morte também pode ser caridosa e restaurar a vida sob certas condições, fazer um sacrifício apropriado ou então vencer ele numa batalha musical, ou mencionar o seu grande amigo Peppermint aí, que ajuda em alguma coisa, né? Mas tirando isso, o bichinho, cara, é roubadíssimo. Em segundo lugar, nós temos um dos mais difíceis de se lidar. O Lich, cara. A Morte não é inimiga dos seres vivos, ela apenas conduz eles na sua jornada natural, mas o Lich é inimigo de toda a vida, e até a Morte teme esse monstro aí. Nascido de um cometa catalisador do mal supremo, ele normalmente aparece na forma de um esqueleto com chifres, mas pode possuir qualquer pessoa que seja necessária para ele fazer o seu trabalho sujo. Ele também passou grande parte da temporada 3 e 4 vivendo num caracol, cara. Na verdade, o documento original ali de Hora de Aventura diz que, cara, categoricamente o Lich não é engraçado. Na verdade, o mais engraçado seria aquele bebê enorme dentro do qual o Lich tá atualmente preso, né? Então meio que parece ter superado o mal que habita dentro dele, mas sempre tem um certo medo de que ele possa se libertar e voltar para destruir todo mundo. E por último, não menos importante, o mais forte de todos é Golb. Não se sabe muito sobre o Golb, sem dúvidas é o personagem mais poderoso de Hora de Aventura, isso não tem como negar, porque ele raramente é visto e pouco referenciado, e quando é mencionado é como tipo, muito medo, tá ligado? O Golb existe além de todas as dimensões, como mostrado quando o Finn salta na sua língua interdimensional, lá em Purrui. O Grob Grodd quer se preparar para enfrentar o Golb algum dia, e o Lich se autodenomina o último estudioso de Golb. Qualquer que seja o problema dessa criatura, o Golb na verdade é claramente um grande ser, tá ligado? E ele foi chamado de o ser original, então alguns teorizam de que ele é o deus criador de todas as dimensões. Então assim, não tem discordância, né? Acho que todo mundo certamente concorda de que ele tem o poder para destruir tudo que ele quiser. E assim, nós finalizamos um videozão aqui, eu espero que vocês tenham curtido, e você concorda com essa ordem ou trocaria? Pode trocar, cara, fica à vontade, você pode escolher outros personagens aí para primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 15º, enfim, você deixa aí nos comentários pra gente conversar. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também, pra gente trocar mais ideias sobre Hora de Aventura e outros desenhos animados do passado também. Vem mais história por aí, cara, eu vou ficando por aqui e aquele forte abraço, até a próxima!